Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com alegria que nós estamos, nesta quinta-feira, dia 20, dando prosseguimento à nossa semana missionária. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que já aconteceu na segunda, terça e ontem, quarta-feira, mensagens preciosas, louvores abençoadíssimos, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso tema é alcançando vidas na pandemia. E hoje nós teremos uma mensagem voltada para o cuidado dos obreiros, porque nós temos de orar também, não só pelas vidas perdidas, mas pelos obreiros, a preparação deles para que eles sejam ricamente abençoados por Deus e sejam também preparados para realizar a obra do Senhor. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, porque estamos aqui nesta noite de quinta-feira adorando e glorificando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu durante esses 3 dias da conferência. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque nós cremos no Senhor e o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado porque o Senhor tem levantado vidas, Senhor. O Senhor tem chamado pessoas, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas o Senhor tem tocado em muitos corações. Ó Pai, faça da tua igreja uma igreja genuinamente missionária, que ela não viva de programas, de ensinos apenas, e nem, quem sabe, de atividades missionárias, mas que ela seja, na sua essência, uma igreja missionária, que nós possamos respirar missões, que nós possamos fazer da obra missionária a obra prioritária da tua igreja. Fala conosco, Senhor, esteja conosco durante todo este culto, cada um aonde estiver, que seja tocado pela tua graça, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que é desta igreja, de outra região, são todos bem-vindos à nossa semana missionária, ou à conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Faça da sua casa um lugar de adoração. Que essa noite seja uma noite especial na sua casa. Adore
adore ao Senhor. E nós queremos deixar o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. O apóstolo Paulo dirige ao seu filho na fé, ao grande pastor missionário Timóteo, dizendo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse texto é uma pequena parte do cuidado pastoral de Paulo com o obreiro Timóteo. Ele está dizendo que Timóteo, homem de Deus, devia fugir de todas as coisas da carne. Ele tinha de combater o bom combate. Ele precisava estar sempre na presença do Senhor. Então, essas duas cartas de Paulo a Timóteo, elas revelam o cuidado que Paulo tinha com o seu servo, o preparo que ele estava oferecendo a este grande missionário. Que Deus, nesta noite, nos fale sobre isso, porque a obra do Senhor precisa ser feita por obreiros capacitados, preparados, treinados, para que eles sejam abençoados em seus campos. Vamos agora adorar ao Senhor com 2 cânticos espirituais, através do ministério de louvor da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Que esses louvores toquem o seu coração. Poderoso, o Rei da Glória.
certeza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Neste momento, nós vamos continuar orando pela obra missionária. E eu vou convidar o nosso irmão Jefferson. O Jefferson é o tesoureiro do Ministério de Missões da igreja. Ele tem muito amor por esse trabalho e ele declarou para nós que quando ele remete uma oferta ao missionário, o coração dele se alegra. É um homem que há muitos anos ele está muito envolvido com a obra missionária, com o sustento dos missionários. E que o nosso irmão Jefferson seja realmente abençoado, tenha saúde e que ele traga agora a palavra de Deus através desta oração ao nosso coração. Ó Deus, obrigado, Senhor, por pertencer ao grupo de missões, por perceber que a minha igreja é uma igreja missionária, Senhor. Nós, do grupo de missões, temos trabalhado nestes muitos anos de existência de missões, desde que começou a desenvolver trabalhos em prol de sustentar os missionários lá fora, porque eles é que divulgam a tua santidade, é que vai salvar vidas nesse mundo afora. Ó Deus, obrigado por a minha igreja ser uma igreja missionária, e muitas coisas boas têm acontecido e aconteceram durante o decorrer desta vida. Eu já estou em missões, já tem quase 20 anos, e como tesoureiro de missões, quando eu envio valores para os missionários, há alegria por demais no meu coração. Obrigado, Senhor, por nós sermos uma igreja totalmente missionária. E neste instante eu vou orar a Deus, suplicando a tua bênção sobre todos os povos aos quais necessitam da nossa ajuda. Ó Deus, eu te peço nesse instante, Senhor, que durante esse período de missões, o Senhor toque no coração de cada criatura desta igreja, da minha igreja, da nossa igreja, a igreja presbiteriana, a igreja que a base básica é o Evangelho, é a palavra de Deus, aos quais nelas buscamos refúgio para as nossas necessidades e em prol de ajudar aqueles necessitados que estão lá fora difundindo o teu Evangelho, transmitindo a tua mensagem para a nossa salvação. Obrigado, ó Deus, por sermos cada vez mais trabalhadores para a seara, Senhor. Que o Senhor cada vez mais nos dê saúde para suportarmos essa pandemia, porque eu, pessoalmente, desde fevereiro, que não saio na porta de casa com medo deste vírus, Senhor, porque sou diabético e tenho as minhas limitações quanto às doenças, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana missionária da minha igreja. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.
eternamente. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Saudações, queridos irmãos. Nós estamos muito felizes por estarmos nesta semana comemorando o mês de missões e também na semana missionária, alcançando vidas na pandemia. Nós louvamos a Deus por esse tempo, estamos aqui para interceder pela obra missionária e tomar mais consciência da nossa missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura e por todo o mundo. Então nós vamos, nesse momento, louvar a Deus pela existência daqueles a quem Ele chamou para realizar esse ministério, que é de todos nós, crentes no Senhor Jesus, mas sabemos também que Deus tem chamado tantos outros para irem aos rincões desse mundo, e eles precisam de serem sustentados com as nossas orações, também com os nossos investimentos financeiros. Então nós vamos orar para que Deus abençoe. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós cremos que Deus está movendo grandes oportunidades para que o Evangelho seja então pregado em todos os lugares desse mundo. Há muitas pessoas carentes, necessitadas, há muitas pessoas que estão agora com o coração sedento de ouvir falar do amor de Deus através de Jesus e a obra que Ele realizou na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que abençoe este trabalho, e todos nós, unidos, irmanados, com o mesmo Espírito, vamos clamar ao Senhor, porque cremos que Deus tem muito a realizar através da obra missionária antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, nós te louvamos porque o Senhor é Deus que governa os céus e a terra e também está atento a tudo que se passa ao nosso redor. Nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, porque cremos que o Senhor nos escolheu, e este é um privilégio maravilhoso. Mesmo pecadores e merecedores como nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um, Senhor. Então nós queremos agora, nesse momento, buscar a Tua face em favor da obra missionária. Nós cremos naquilo que o Senhor Jesus conferiu a nós, ali em Mateus 28, quando Ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. A nossa missão é baseada na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele domina todas as coisas. Ó Deus, quando Ele diz também que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as nações, é uma ordem que não pode ser adiada. Nós cumprimos essa ordem com todo prazer, Senhor, com todas as forças do nosso coração e os nossos recursos também, Senhor. E também Ele diz que nós temos que ensinar e batizar aqueles que forem crendo em Cristo Jesus, e com base também naquilo que o Senhor diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor garante a vitória na missão. Louvado seja o Teu nome. Portanto, meu Deus, nós queremos orar em favor dos missionários, nós queremos interceder pelas vidas, ó Deus, dos Teus filhos, suas famílias, a saúde de cada um deles, Pai. Pedimos ao Senhor que nesse tempo de pandemia mundial, que eles, ó Deus, sejam guardados pelo poder do Senhor, que nenhuma enfermidade, nenhum mal se abata contra eles, em nome de Jesus. Ó Deus, que não falte o sustento, Deus, financeiro, ó Pai. Nós sabemos que é um tempo difícil, mas é nesses tempos que o Senhor manifesta ainda mais o poder e o Teu milagre. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, que não falte os recursos nos dízimos e ofertas, ó Deus, e que nesse tempo o Teu povo seja mais generoso, que o Teu povo demonstre fé, ó Deus, demonstre obediência, ó Senhor, e amor pela causa do Senhor aqui na terra. Deus, abençoa, Senhor, esta conferência missionária, ó Deus, pregando o Evangelho em tempos de pandemia, em nome de Jesus, que o Senhor esteja habilitando esses pregadores que estarão ministrando a Tua palavra, que nós sejamos despertados, ó Deus, com o poder do Senhor, através das mensagens veiculadas
por boca dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, e que os pecadores sejam alcançados, ó Deus, de forma maravilhosa e preciosa com a mensagem da salvação no Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos pela iniciativa da Igreja Presbiteriana aqui de Manhuaçu, pelo conselho desta igreja, e nós sabemos que o Senhor tem dado uma visão preciosa, Senhor, ao teu povo aqui nesse lugar, e que essa obra cada vez mais, ó Deus, aqueça o nosso coração, e tenhamos cada vez mais paixão e amor em cumprir o ide que o Senhor Jesus nos deu, de pregar o Evangelho a toda criatura. Assim nós oramos e nós intercedemos e clamamos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos ouvir a pregação através do reverendo Marco Antônio Lopes da Silva. Ele está lá na Ásia, fazendo um trabalho com a sua família. Nós sabemos que o Senhor o preparou para esta obra, e ele tem realizado um trabalho de treinamento, de preparo de obreiros ali aonde ele está atuando. Deus levantou o reverendo Marco Antônio com este dom do ensino, tantos outros, mas o dom do ensino, para capacitar os obreiros, para que eles, especialmente os obreiros nativos, tenham conhecimento bíblico, da teologia bíblica e reformada, e possam assim exercer o ministério com muito êxito. Que Deus nos fale nesta noite, através do reverendo Marco Antônio, ele que é um manhuaçuense e hoje está tão longe de nós, mas que o Senhor use o seu servo poderosamente nesta noite. Leitura da palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. A passagem que acabamos de ler se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem nascido na cidade de Listra, cujo pai era grego e a mãe judia. Timóteo foi companheiro do apóstolo Paulo na evangelização da Macedônia e da Acaia. Timóteo acompanhou o apóstolo na evangelização ou na pregação da palavra de Deus na cidade de Éfeso. Após a prisão do apóstolo Paulo, Timóteo fora deixado naquela cidade como pastor daquela igreja, com a finalidade de corrigir alguns problemas que haviam surgido ali. Ele tinha em torno de 30 anos quando assumiu o pastoreio em Éfeso. No fim da vida de Paulo, Timóteo o visitou em Roma, onde ele também foi preso e posteriormente libertado. E pelo que podemos perceber, pela segunda carta, Timóteo era um jovem tímido que necessitava de ser encorajado pelo apóstolo Paulo no exercício do seu ministério naquela cidade. Nesta segunda carta, Paulo está encarcerado na cidade de Roma e não esperava sobreviver ao inverno. Esta é talvez uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Em um tom profundamente pessoal, Paulo procura encorajar o seu filho Timóteo a
lutar contra os falsos ensinos que surgiram ali na cidade de Éfeso e também orientá-lo quanto à sua visita a Roma. Assim como na primeira carta a Timóteo, nesta também Paulo demonstra um profundo zelo e cuidado para com o puro evangelho, para com a sã doutrina. E aqui Paulo utiliza de imperativos para exortar o seu filho espiritual a respeito da sã doutrina. Vejam no verso de número 13 do primeiro capítulo, o apóstolo exorta o jovem Timóteo a se agarrar à sã doutrina. Versículo 13, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O verbo manter, no grego, significa literalmente segurar com firmeza. Portanto, Paulo está ordenando a Timóteo a segurar a sã doutrina, ou se agarrar firmemente à sã doutrina. Neste mesmo capítulo, Paulo ordena àquele jovem a ser corajoso, quando ele diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes é uma figura de linguagem que na verdade significa seja corajoso. No segundo capítulo, Paulo exorta Timóteo a ensinar a sã doutrina, em oposição àqueles falsos ensinos. No verso 2, ele diz: e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam que nos versos 17 e 18 do capítulo 2, Paulo cita dois dos falsos mestres que estavam ensinando ensinos contraditórios naquela cidade. Verso 17 e 18, Paulo diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Aqueles homens estavam pregando ou ensinando doutrinas contrárias ao ensino apostólico e estavam angariando algumas pessoas após si. É neste contexto que Paulo exorta Timóteo a ser fiel ao ensino que lhe fora passado e a transmitir este ensino a homens que fossem fiéis. No terceiro capítulo, Paulo afirma que os últimos dias seriam dias difíceis no sentido doutrinário, moral e ético. E nesse contexto, e contrastando com aqueles que abandonaram ou abandonariam os preceitos divinos, Paulo exorta a Timóteo a permanecer na sã doutrina. Verso de número 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Por fim, no quarto capítulo, Paulo exorta solenemente aquele jovem pastor para que ele pregue a palavra. Versos 1 e 2: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
Portanto, esta carta expressa o desejo do apóstolo Paulo quanto às atitudes de seu filho espiritual, Timóteo, em relação à sã doutrina, em face de ensinos errôneos que estavam crescendo na cidade de Éfeso. Em outras palavras, Paulo está ordenando a Timóteo: se apegue à sã doutrina, ensine-a, permaneça nela, pregue-a sistematicamente. Vejam que no texto que lemos, os versos 1 ao 3 do capítulo 2, Paulo encarrega a Timóteo para formar a novos obreiros através da transmissão fidedigna do ensino apostólico. No final de sua vida, o apóstolo demonstra zelo e cuidado com a ininterrupção da pregação fiel do Evangelho para futuras gerações. Paulo não está aqui tratando de sucessão apostólica. Antes, Paulo está se assegurando da continuidade do ensino do Evangelho, como foi recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, na formação de novos líderes. Nos versos que lemos, especialmente o verso 2, gostaríamos de tratar da importância da origem do ensino na formação de novos obreiros, na importância da transmissão fiel desse ensino e da importância da finalidade do ensino bíblico na questão da formação de novos obreiros. No final, faremos algumas considerações teológicas e práticas. Quanto à importância da origem do ensino, Paulo inicia o capítulo de número 2 dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É importante observar o tom afetuoso que Paulo utiliza a se dirigir àquele jovem. Tu, pois, filho meu. A construção no grego aponta ou dá primazia aqui à pessoa de Timóteo, enfatiza a pessoa de Timóteo e a afeição genuína do apóstolo para com o seu filho espiritual. E então Paulo exorta aquele jovem: fortifica-te na graça. Isso significa manter-se firme diante dos desafios do ministério naquele contexto em que Timóteo estava envolvido. Somente a graça de Deus, que nos concede aquilo que Ele mesmo nos ordena, pode fazer com que permaneçamos firmes diante de circunstâncias adversas. E então, na primeira parte do verso 2, Paulo trata da origem das doutrinas que Timóteo havia recebido e haveria de transmitir. Paulo diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Paulo está dizendo que as doutrinas que Timóteo havia recebido e haveria de transmitir foram-lhe transmitidas pelo próprio apóstolo Paulo. E se nós olharmos um pouquinho para trás, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo afirma que o ensino que ele havia passado a Timóteo, ele o recebera do próprio Cristo. Ele diz nesses 2 versos: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O texto sagrado não deixa dúvidas que Timóteo estava inteirado do verdadeiro evangelho, havendo recebido das mãos do apóstolo Paulo, o qual por sua vez o recebera diretamente do Senhor Jesus Cristo.
Paulo está tão consciente da compreensão do evangelho que recebera de Cristo, que ele mais adiante diz aqui no verso 8 do capítulo 2, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vejam que Paulo se refere ao evangelho do Senhor como o meu evangelho. É este evangelho que o jovem pastor havia recebido entre várias testemunhas, como o apóstolo Paulo diz. Várias testemunhas se refere à imposição de mãos do presbitério, conforme nós vemos na primeira epístola a Timóteo. Portanto, ao encorajar Timóteo a sofrer pelo evangelho, diante dos desafios em Éfeso, o apóstolo faz questão de enfatizar de quem ele o havia aprendido. No terceiro capítulo desta mesma carta, Paulo reafirma essa realidade, quando ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós vemos aqui a importância, então, da origem do ensino da palavra de Deus, da sã doutrina. O segundo ponto, ou a segunda parte desse verso, Paulo fala da transmissão fiel deste ensino. Veja comigo o versículo 2 do segundo capítulo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Paulo dá uma ordem a Timóteo para que ele transmita fielmente aquilo que ele havia aprendido do próprio apóstolo. A expressão "isso mesmo" se refere à fidelidade na transmissão da doutrina. Paulo estava orientando o seu filho Timóteo, aquele jovem pastor, a ser fiel quanto ao conteúdo doutrinário a ser passado para novos obreiros. O próprio Paulo nos serve como exemplo dessa ordem, ou nesse sentido. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que eu vos entreguei foi exatamente aquilo que também recebi. No livro de Atos traz o registro das palavras de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, a mesma igreja que Timóteo estava pastoreando. Paulo diz o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra transmitir no grego significa literalmente confiar aos cuidados de outro. Essa transmissão fiel é de fundamental importância para a edificação e crescimento da igreja e para a formação de novos obreiros. A voz verbal média deste verbo transmitir indica que aquela ação seria benéfica ao próprio Timóteo e fazia parte do seu fortificar na graça, conforme está no verso 1. Ensinar a outros consolidaria no coração e na mente de Timóteo aquilo que ele havia aprendido. Timóteo deveria ser um mestre e atuar na formação de novos mestres. Ele precisava dessa experiência. E muito mais, a igreja precisa de novos mestres. No final da sua vida, Paulo então está passando a tocha ao jovem pastor, e este, por sua vez, deveria passá-la
adiante, passá-la a outros. Vejam que, além da fidelidade na transmissão, o texto também fala do caráter daqueles que haveriam de receber o ensino de Timóteo. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. No grego, a palavra fiel tem a mesma origem da palavra fé. Mas Paulo não está aqui falando apenas que aqueles homens, aqueles novos obreiros deveriam ser crentes no Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui do elevado grau de fidelidade que deveria ser observado na vida daqueles novos mestres. Eles deveriam ser homens que também seriam sinceros e fiéis na preservação da sã doutrina ou da pregação original do Evangelho. Foi assim que o próprio Paulo foi designado por Deus. Na primeira carta a Timóteo, ele mesmo reconhece essa graça de Deus em sua vida, quando Deus o designou para o ministério. Ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Na segunda carta, Paulo também menciona o caráter fiel de seu discípulo, Timóteo. Ele diz, em 2 Timóteo 3,10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Portanto, o texto revela que Paulo estava desejoso que Timóteo assumisse o papel de mestre e transmitisse fielmente o verdadeiro ensino do Evangelho a homens que também fossem fidedignos, homens fiéis. E por fim, na terceira parte do verso 2, nós trataremos da finalidade ou da importância da finalidade do ensino da sã doutrina. Paulo afirma na segunda parte que aqueles mestres que seriam formados ou que receberiam o ensino da parte de Timóteo, estes mesmos também deveriam ser capazes ou idôneos para transmitir a outros. Vejam o texto: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam que a finalidade da transmissão do ensino bíblico é a de ser repassado adiante para que a igreja seja edificada, para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, como estava exatamente acontecendo ali na cidade de Éfeso. Era necessário que os novos obreiros não fossem somente fiéis, mas também capacitados para transmitir o que aprenderam. Nos versos 24 a 26 do mesmo capítulo, Paulo afirma o seguinte: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Paulo diz no verso 24, é necessário que o servo do Senhor seja apto para instruir. Na teologia do apóstolo Paulo, o ensino da palavra está diretamente ligado à edificação da igreja do Senhor. Quando Paulo escreveu àquela mesma igreja em Éfeso, em sua carta, ele diz assim: Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos e evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deus concedeu estes ministérios à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a finalidade da transmissão fiel do ensino da doutrina bíblica é a edificação da igreja como corpo de Cristo. Na carta em estudo, Paulo afirma a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A importância da finalidade do ensino, que é a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Timóteo está sendo orientado pelo apóstolo Paulo a transmitir aquele ensino que ele havia recebido a homens fiéis, para que estes homens pudessem instruir a outros e assim a igreja do Senhor ser edificada. Passaremos agora a algumas considerações práticas e teológicas. Na teologia paulina, a igreja é às vezes descrita como um edifício. Para o apóstolo Paulo, a igreja não alcançou imediatamente seu objetivo final ou a sua perfeição. Pelo contrário, Deus está trabalhando continuamente na sua edificação. E todos nós somos chamados, convocados a participar ativamente dessa edificação e do crescimento do corpo de Cristo, através dos dons e ministérios que o próprio Deus nos concede. Na teologia do apóstolo Paulo, nós encontramos dois conceitos que se completam na questão da edificação da igreja. O primeiro deles diz respeito ao crescimento quantitativo da igreja, e o segundo ao crescimento qualitativo do seu corpo. Ou seja, Deus está agindo, trazendo para dentro da igreja aqueles que estão lá fora. E ao mesmo tempo, Deus está fortalecendo e aperfeiçoando aqueles que já fazem parte da sua igreja. E esta edificação se dá através daqueles que são chamados para o ministério e também da participação mútua de todos os que fazem parte da igreja, de todos os seus membros. E é nesse contexto que a formação de obreiros é de extrema importância, porque é aí que a igreja do Senhor Jesus Cristo atinge a sua expansão e a sua edificação, o seu aperfeiçoamento. Nós vivemos dias excepcionais, mas do ponto de vista da providência divina, tudo está ocorrendo exatamente conforme o plano redentivo e escatológico de Deus. Essa situação aparentemente caótica contribui de alguma forma para o crescimento e o processo de edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é neste contexto que o Senhor nos convida a todos a sermos zelosos na formação de novos obreiros, visando a edificação da igreja nos sentidos qualitativo e quantitativo.
Deus nos tem concedido dons, talentos e recursos para, mesmo com o distanciamento social, atuarmos efetivamente na formação de mestres que serão instrumentos nas mãos de Deus para a pregação fiel do Evangelho e o crescimento da sua igreja. Isso tem ocorrido em diversas partes do mundo, utilizando os recursos tecnológicos atuais. Irmãos continuam compartilhando a mensagem cristã em diversos recantos do nosso planeta. Podemos estar certos de que no final o nome de Cristo será honrado e glorificado através da formação de novos obreiros e da nossa contribuição como membros do seu corpo. E eu concluo deixando para todos nós o que Paulo diz no verso de número 3 do capítulo 2. Ele diz a Timóteo e também para nós: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Lutar pela fiel transmissão da sã doutrina bíblica envolve estar disposto a sofrer e até mesmo ser rejeitado, como o próprio apóstolo Paulo o foi. Vimos que Timóteo tinha grandes desafios na cidade de Éfeso. Nós também temos grandes desafios em nossos dias. Que Deus nos abençoe e nos conceda sermos fiéis na formação de novos obreiros e no testemunho do Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ricos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Todos unidos, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final deste culto. Cada noite uma palavra abençoadíssima. E amanhã, se Deus quiser, teremos uma pregação muito inflamada através do reverendo Roster. E no sábado, o reverendo Ronaldo Lidório estará falando. E no domingo nós fecharemos aqui esta programação, recordando estes ensinamentos tão preciosos da parte de Deus ao nosso coração. Que Deus o abençoe e que você tenha uma noite tranquila e prepare-se ainda para o culto de amanhã e de sábado, e assim nós estamos crescendo espiritualmente e o Senhor tem aberto a nossa visão missionária. Pai querido, despede-nos na tua paz, dá-nos uma noite tranquila. Obrigado por esta mensagem que acabamos de receber. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado porque o Senhor tem feito através de nós a tua obra. Obrigado pelos obreiros que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem preparado para realizar a tua obra.
Ó Pai querido, e levanta mais, Senhor. Nós clamamos que o Senhor mande mais obreiros para a tua seara. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que o poder do Santo Espírito repouse sobre todos, aqui em toda parte, agora e para sempre. Amém.